fazer primeiro uma apresentação. Eu sou Diogo, trabalho no César como técnico de sistemas, sou formado em mecatrônica e sou graduando em sistema de informação. Aí eu vou fazer uma apresentação de cada um aqui. Um momentinho. Meu nome é Eduardo Bento, eu sou professor de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e eu coordeno lá os projetos de robótica que pertencem ao Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas, o CYRUS. Minha formação é em Engenharia Elétrica com pós-graduação em Engenharia Eletrônica. Eu sou Lucas, técnico em Eletrônica, graduando em Engenharia de Computação e também trabalho no César. Já participei de alguns campeonatos e vai ser legal trocar alguma experiência com vocês aqui. Meu nome é Adam, eu fiz graduação na UFG em Catalão e acabei de terminar meu mestrado na USP. Faço parte da equipe do Artogo Robotics. Já participei de 5 ou 6 Robocups, sendo delas 2 Robocup Mundial. E estou aqui para falar um pouco da minha experiência na Robocup. Boa noite, meu nome é Monique, eu sou graduanda de Controle e Automação no Inatel, no sul de Minas. Eu faço parte da equipe de robótica RoboBulls. A equipe tem 1 ano, a gente participou já de uma Robocup também e eu vim falar do incentivo que a Campus Party teve na criação da nossa equipe. Então, assim, pra gente começar a mesa, ele vai introduzir, vai falar, eu acho que nem todo mundo já vai falar da Robocup, da CBR, então ele vai falar sobre esses campeonatos, vai dar uma introdução e depois cada um vai falar um pouco da sua experiência. Então, pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouco da visão do professor, né, de quem pretende implantar um projeto de robótica, como que a competição de robótica ela influencia na vida dos nossos alunos. Aí eu vou mostrar para vocês 2 vídeos curtos. Então, nesse primeiro aqui, eu já vou falar um pouco das categorias da Robocup. Então, ou seja, a Competição Brasileira de Robótica, né, que é a sigla que a gente chama de CBR, ela engloba 2 entidades internacionais, o I3E e a Robocup. Então, a Robocup ela tem o objetivo maior de, em 2050, a gente ter um time de futebol de robôs humanoides que consiga vencer a seleção campeã de humanos. Essa é a intenção da Robocup até 2050. E por meio desse objetivo, né, que é uma meta plausível, real, ela vai difundindo várias ações científicas, né, e ações estudantis de robótica pelo mundo. Desde crianças que começam nas competições da Robocup Júnior, que envolve a categoria da dança, do futebol, do resgate, simulação de resgate, que tem subdivisões A, B e C, até categorias, por exemplo, de simulação como a CoSpace. E tem também as categorias que são para pessoas já da graduação ou pós-graduação, como o futebol, o at home, que é voltado para tarefas domésticas, o at work, para tarefas no trabalho, e também categorias de resgate a nível de graduação e pós-graduação. Então, o vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele é um pouco do trabalho lá da equipe Y-Soccer, que é a equipe dos nossos alunos da Universidade Federal de São João del Rei, mas ele tem também umas partes de competição de outras categorias. Só para vocês terem uma ideia, quem não conhece ainda a Robocup, essa categoria que a gente tem aqui é a categoria F-180, a categoria humanoides agora, com o kit padrão, que é de uma empresa da Aldebaran. Então, vocês já viram o nome em pão de queijo, não nega de onde vem, né? Nós somos de Minas. Aqui uma categoria humanoide também, se eu não me engano, o robô da UFO, de Uberlândia. E essa aqui é a competição até de 2010, é uma visão antiga ainda, a competição cresceu bastante. O último ano foi em São Carlos, esse ano vai ser em Uberlândia, em Minas, na Federal de Uberlândia. E junto com a competição brasileira, você tem mais 3 eventos. O Simpósio Brasileiro de Robótica, que é para poder difundir o que tem sido feito de ciência em robótica no Brasil. As finais da Olimpíada Brasileira de Robótica, que envolve a categoria Rescue A da Robocup. E também a Mostra Nacional de Robótica, que envolve qualquer tipo de trabalho de robótica a nível de ensino médio fundamental. Então, esse evento que vocês estão vendo são 4 eventos científicos, na verdade, que engloba a competição. E a categoria do F-180 é a que está sendo mais mostrada aí, que é chamada também de Small Size. Essa categoria já é a simulação 2D, então, em vez de você ter um robô físico, se você não tem ainda orçamento para começar com um robô, você pode começar com a simulação.
mas existe uma diferença muito grande. Isso parece, na verdade, aquele jogo de futebol feio de antigamente, que o Xbox dá de 1000 agora, né? Só que no Xbox a inteligência artificial é única. Aí não, cada agente é um agente separado. A última categoria que mostrou ali já é o Small Size, que o pessoal vai falar também melhor depois. Mais uma categoria de humanoides usando o robô da Aldebaran. Da Toyota, né, o Darwin. Aqui é para mostrar um pouco a empolgação do pessoal, né? Então, ou seja, são os resultados que a equipe teve lá, o vice-campeão 2D, terceiro lugar Small Size, a equipe de 2014 e o laboratório que se tem lá, ou seja, um campo de futebol montado numa sala com a iluminação apropriada e as câmeras que ficam em cima, porque na categoria Small Size o robô não tem processamento inteligente nele, ou seja, poderia ter, mas é a câmera que processa, o computador recebe essa imagem, tem a estratégia de jogo e comanda por rádio os robôs. Então, sim, todas as categorias da RoboCup, elas são autônomas. Ninguém pode interferir em nada. Desde a criança de 6 anos que começa na RoboCup Júnior, ninguém pode pôr a mão no robô. Ele tem que fazer tudo sozinho. Só para vocês terem uma noção, além da própria empolgação que a gente tem de participar da RoboCup, para nós, lá, por exemplo, do iRobots, que é o projeto inicial, a motivação foi o quê? Alunos de engenharia ou áreas de exata que não conseguiam ficar satisfeitos em começar um curso apenas com cálculo e física. Então eles nos pediram, olha, a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente quer fazer alguma coisa mais tecnológica. Então eles começaram com projetos de extensão com as crianças. Então eu vou mostrar um vídeo agora rápido também, que mostra como é que é fundamentado um projeto de extensão que a gente tem lá, a partir de lixo tecnológico, robô que usa material alternativo. Então, ou seja, é uma integração entre pesquisa, ensino e extensão, que pode começar nas competições, como a que a gente viu aqui agora, a extensão que pode ser usada para poder motivar alunos da graduação a continuar nos cursos de engenharia e também levar o conhecimento deles para a comunidade, né, as escolas públicas de ensino médio e fundamental. E aqui então vai ter 3 depoimentos de pessoas que trabalham nesses projetos lá. E aí eu já vou passar a minha fala para o pessoal aqui da mesa. Os projetos da UFSJ atingem não só os seus mais de 12 mil alunos. A comunidade externa também tem espaço, como aqui no iRobots, onde alunos dos ensinos médio e fundamental participam das atividades. Esse robô que vocês estão vendo aí foi feito pelas crianças mesmo, inclusive com crianças surdas que a gente tem no projeto também. Então tem intérpretes. Nós temos um trabalho de dar aulas para os alunos do ensino médio fundamental de robótica. Quando eu falo robótica, isso envolve tanto a parte de desenvolvimento do robô físico, eles fazem primeiro com material reciclável e depois a gente transfere isso para material permanente, que é de acrílico. E envolve também a programação, que é feita em Arduino, que usa a linguagem C, tira eles dessa rotina de escola, de aprender somente aquilo que é passado na escola e traz eles para uma parte mais prática e que traz um desenvolvimento maior, tanto de interesse e motivação. E a gente é responsável por receber material, computadores, notebooks, que o pessoal não utiliza mais, descartado de forma inadequada, e a gente utiliza esse lixo eletrônico para tirar componentes para as crianças que são do outro laboratório, para elas construírem os seus robôs. Coisa bem diferente para mim é aprender a mexer com robô, e eu estou gostando muito. Esse robô, o nome dele é Bacon, que originalmente ele era formado um porco mesmo, mas depois teve que fazer de acrílico. São 4 sensores para poder ajudar na precisão dele seguir linha, que atrás é vários fios, todos os sensores. São 2 sensores, um para identificar a vítima e um para identificar os obstáculos. Quando você acaba de fazer e ver ele funcionando, é muito gratificante. Nos dias 13 e 14 de setembro, acontece em São João del Rei a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, pessoal, só vou fechar por aqui mesmo, A Olimpíada Brasileira de Robótica não tem as estaduais, que começam com regionais, às vezes se o estado tiver muitas equipes, e vai se difundindo. E aí, no caso, por exemplo, de outras categorias para as crianças e adolescentes, a gente tem a dança e o soccer, que não precisa passar por regionais, já vai direto para a nacional, se inscreve para a nacional diretamente, que é a competição brasileira de robótica. E aí as demais categorias eu vou passar para o pessoal falar para vocês agora.
falar um pouco de experiência, né? Eu passei um tempo na RoboCup, desde 2008 eu comecei na OBR, ou seja, eu comecei etapas estaduais e desde 2008 eu conheci o que seria uma etapa nacional de robótica. Trabalhei um tempo nisso. Algumas histórias legais é que realmente você sente desenvolvimento, não só em cima da robótica, assim. É fantástico quanto você aprende e vai entendendo sobre robótica, mas é legal você entender o que se passa na sala de aula e como você chega na robótica. Por exemplo, você está na sala de aula, você aprende várias coisas em física, quando você chega, principalmente hoje em dia, 8ª série, primeiro ano, na verdade 9º ano, né, e primeiro ano de ensino médio, você é apresentado a um novo mundo da física e que você, chegando na robótica, você consegue associar muita coisa. Então, 2008 eu era 7ª série, hoje em dia é o 8º ano, e fui desenvolvendo até que eu consegui associar muito do que eu via na sala de aula para o que eu comecei a fazer para os campeonatos. Então, desde 2008 até hoje eu estou competindo e com certeza, se eu estou aqui hoje foi porque eu entrei nessa área. Bom, minha experiência, ela já começou na universidade. A UFG ela não tinha nenhum tipo de apoio para robótica, não tinha um grupo pronto de robótica, mas tinha um professor que tinha vontade de entrar na RoboCup e eu tinha vontade também, meio que corri atrás disso. Comecei na 2D, fazendo... É interessante falar da robótica, que a robótica eu comecei na 2D, passei por Very Small, passei pelo Small Size, ou 180, hoje eu estou na 3D, então eu fui andando em todas as categorias para tirar o máximo de conhecimento, e isso gerou para mim IC durante a faculdade, gerou meu TCC, gerou meu mestrado, vai gerar meu doutorado, tudo em cima da robótica, das competições. Então isso, para mim, é a melhor parte de experiência que eu posso passar, é que absolutamente tudo que eu fiz na universidade foi focado na robótica. Eu participo hoje de um grupo de extensão, que para a graduação isso é bastante importante, mas na pós-graduação isso não tem tanto valor além da experiência, que é aquilo que eu tenho retirado de melhor da robótica. E apesar de ser cientista da computação e toda a formação ser baseada em software, eu já fui para o laboratório na elétrica, já mexi um pouco de mecânica, não entendo, mas é interessante que você tem contato com isso, e são coisas que você não vai ter contato durante a graduação, principalmente na graduação de software com a minha. Então, um pouquinho diferente do pessoal aqui, o que eu queria falar foi a importância da campus na criação da equipe que eu participo hoje. A nossa equipe, RoboBulls, começou aqui na Campus Party, quando a gente veio fazer um workshop sobre simulação 2D com o pessoal da Warthog. E aqui, tendo esse primeiro contato com essa parte da robótica, despertou nos alunos um interesse maior por conhecer, saber mais como funciona. E a partir daí a gente fez um convite para o pessoal da Warthog estar fazendo uma palestra, um workshop, levando um pouquinho para dentro da nossa faculdade o que era essa área da robótica. E a partir daí despertou interesse em outros alunos e a gente começou a pesquisar, a estudar. O pessoal da Warthog deu muito apoio para a gente em todo esse começo de caminhada. E agora a gente tem 1 ano de equipe, já participamos de uma RoboCup. A gente está com outras categorias, além do 2D. A gente tem o Sumo, o seguidor de linha. E aqui na Campus Party, ter o contato com toda essa área da robótica foi essencial para a gente, porque aqui a gente conheceu e hoje a gente levou para os outros alunos. E a gente espera que falando aqui possa despertar o mesmo interesse em outras pessoas que queiram conhecer e queiram saber como funciona mais da robótica. Uma coisa legal que o Adam comentou é que muita coisa que ele estava vendo no grupo de extensão ele não veria na graduação normalmente. Aí eu levo a pensar, me leva a pensar muito. Imagina uma pessoa que está no ensino médio ou ensino fundamental hoje que tem um contato com a robótica. Uma coisa bem interessante é que tem um movimento mundial, por exemplo, para que nas escolas a gente tenha programação desde o ensino fundamental, ensino médio, porque já mostrou a melhoria no desempenho lógico, entre outras coisas. Então, você tendo contato com a robótica é não só uma forma de aprender
e aplicar física, matemática, entre outras, mas também de aprender programação, que foi uma coisa que aconteceu comigo e é bem interessante. Realmente você sente uma melhoria nisso. Em relação às competições, é um incentivo muito grande. Que, assim, você vê seu robô funcionar, massa, você projetou, você não dormiu, você trabalhou muito para aquilo funcionar, e você vê aquilo funcionar, é muito legal. Mas quando você compete, você sempre está vendo alguma coisa melhor e está vendo a possibilidade de melhorar o seu projeto. Então eu acho que todo mundo aqui que já participou de competição e continua participando, começa a perceber isso, sabe? O meu nunca vai estar perfeito. Eu chego lá na competição e sempre consegue achar erro, sempre consegue melhorar aquilo que a gente está fazendo. E leva muita experiência para a vida isso. O Adam falou, participou de alguns mundiais. Com a minha equipe a gente teve a oportunidade de visitar alguns países por causa desses mundiais. Então não só conhecer novas culturas, mas competir com pessoas diferentes, com tecnologias diferentes. Tem uma coisa que é interessante, que é a China, né? A gente discute muito sobre a tecnologia que a China usa nessas competições. Mas quando você vai para uma competição internacional, você não só vê, mas tem a possibilidade de testar o que a gente tem, o que a gente desenvolve contra eles. E com certeza, assim, é uma disparidade grande, mas não é uma coisa que é impossível. Você consegue começar a almejar aqueles objetivos. Uma coisa bem interessante do campeonato é que, como o Lucas falou, a gente nunca vai ter um robô perfeito, sendo que tem a questão da pesquisa, do empenho, e quando você quer realmente, nem que você sabe que para o ano não vai conseguir ser campeão, você bota uma meta pessoal e fala, eu vou dar o meu melhor, mesmo que eu não sei aonde aquilo vai levar. Então você começa a perceber algumas tendências dentro do campeonato. Por exemplo, alguém usa muito Arduino, Raspberry Pi, e você vai tentar entender por que ele usa. Porque ele está usando, um usa Raspberry Pi e outro usa Arduino. E aí você vai começar a pesquisar sobre aquilo, vai começar a entender as limitações de cada hardware, de cada software. E isso é muito interessante, que dentro da vida profissional, isso é uma carga de pesquisa, de percepção do que o pessoal está utilizando, que você pode utilizar e por que você vai utilizar. É uma experiência muito interessante profissionalmente. E essa visão que você aprende dentro da robótica, de pesquisar várias plataformas, de pesquisar várias tecnologias e entender por que você vai usar ela, porque simplesmente você não pode chegar no campeonato, todo mundo usa Arduino, por exemplo. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo, bem simples. Por que eu vou usar? Porque todo mundo usa. Você nunca vai conseguir atingir o melhor resultado assim. Você tem que realmente começar a pesquisar, detalhar. Então, usa por causa disso e disso e disso. Então, nessa pesquisa de sempre tentar entender, eu acho que a palavra certa é essa, tentar entender, porque cada pessoa usa cada tecnologia. Isso é muito bom, não só para a robótica, mas quando você vai para o mercado de trabalho. Então, é uma experiência muito boa também nesse sentido. É uma característica importante da RoboCup a questão do compartilhamento de informação. Apesar de ser uma competição, é muito comum que as categorias elas dividam todo tipo de informação. Assim como a gente da Artoga ajudou o pessoal da RoboBoost, que inclusive acabou vencendo a gente na competição depois, faz parte do crescimento geral. A RoboCup ela tem um motivo maior. A gente tem o nosso objetivo, que é o robô vencer o homem em 2050. A ideia é chegar lá, e não vai chegar uma equipe ou duas equipes, é chegar todo mundo, é a robótica, é a inteligência artificial que vai chegar lá. Então, por exemplo, no Very Small, hoje em dia a gente tem no Small Size, toda a característica de visão, toda a parte de visão computacional, ela é única, ela é compartilhada por todas as equipes, porque chegou num ponto em que não tem mais aonde crescer, tem alguns detalhes para se resolver, mas já é uma coisa consolidada. Então todo mundo usa o mesmo e resolve os outros problemas. A ideia é todo mundo crescer junto, competindo. Então você melhora alguma coisa, você vai ser campeão. Se você continuar com o mesmo do ano passado, ou mesmo que pegar exatamente o código, a estrutura do time campeão do ano anterior, você não vai conseguir ser campeão, porque todo mundo vai ter aquilo de ponto de partida e vai avançar um pouco mais. A gente queria abrir também para vocês perguntarem, quem quiser perguntar alguma coisa, levantar a mão, porque eu acho que é mais legal a gente tirar dúvidas e entender o que é que vocês querem tirar desse conteúdo, do que só a gente ficar falando das experiências, porque devem ser muitas. Alguém? Diz teu nome. Meu nome boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu
perguntar para vocês o que vocês tiraram de aprendizado dos chineses, porque por mais que eles compartilhem informação, a gente sabe que tem sempre um pouquinho a mais ali. Então eu queria saber de repente de cada um que teve essa vivência, pôde aprender que deu um improvement bem maior porque trocou aquela informação com o chinês. Pela minha experiência, quando a gente até brinca que quando a gente olhava as equipes chinesas de futebol, tinha um chinês fazendo um outro chinês já, porque eles eram muito mais avançados do que a gente. É muita placa, é muita informação. E eles realmente, se você chegar e perguntar como que você fez, por que você colocou esse componente na sua placa, ele vai te explicar todo o porquê, vai mostrar para você, vai trazer esquemas elétricos, toda a informação para passar para você exatamente por que ele está usando aquele componente, por que ele tem aquela quantidade de placas, por que ele está fazendo o outro chinês. Tudo isso é importante. Uma característica que eu achei legal dos chineses foi a disciplina que eles têm. Realmente é interessante, e essa questão, é um chinês fazendo outro. Você tem uma equipe de pessoas de 19 anos com garotos de 10, 12, que é para aquilo se passar um para o outro, um entender um pouquinho do trabalho do outro, não perder aquela experiência. Às vezes a gente tem muito isso no Brasil, quando a equipe dessa para, a gente demora um tempo para que outra equipe chegue naquele nível e meio que continue aquele projeto, sabe? Pegar aquela experiência e realmente incorporar e melhorar. Os chineses já fazem isso automaticamente, é direto, sem falar na disciplina, uma disciplina bem legal. Material, pelo menos na Júnior, eles têm acesso a mais material. Mas quando você pega, a tecnologia não é infinitamente superior. A gente tem um padrão mundial de processadores, motores, etc. Às vezes eles possuem mais recursos, e diante disso tem mais e alguns melhores. Mas realmente a disciplina e o quão ele trabalha em cima daquele projeto é muito mais interessante do que só o material que ele usa. Uma coisa interessante também, a integração deles, que o Luca falou que é muito importante, que muita equipe hoje no Brasil passou a dificuldade de que, por exemplo, eu e o Lucas somos da equipe, sendo que no próximo ano a gente vai ter idade que não vai poder mais participar dessa equipe. Então a gente tem que buscar às pressas alguém que, para a gente ensinar tudo que a gente sabe, para essa pessoa poder participar no próximo campeonato. Isso é ruim, porque essa pessoa não vai ter experiência. Os chineses não, é uma equipe todo mundo integrada, tem uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha. Ou seja, aquela pessoa mais nova, ela vai, mesmo que ela não consiga entender tudo, ela já vai ter um ambiente, ela vai ter a ideia do que é aquilo, ela já está inserida dentro daquele ambiente. Então, para ela absorver as informações, quando ela passar para um outro nível, no outro campeonato, é muito mais fácil para ela. Então, isso é bem interessante e acontece no chinês, porque aqui no Brasil a gente perde muito por causa dessa disparidade. Quando alguém sai, por cuidar de arrumar alguém para tapar um buraco, para ficar no lugar. Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid e eu queria fazer a pergunta para a única mocinha do grupo. Eu faço engenharia mecatrônica no Instituto Federal de São Paulo e só tem 3 meninas na minha sala. E eu sinto certo preconceito com relação a ser menina e estar na engenharia e ter o sonho, a pretensão de ser robogista. Eu quero saber para você como é a sensação de participar de um campeonato tão importante quanto a RoboCamp. Bom, eu faço controle de automação, então na minha turma também não é muito diferente. Na equipe a gente tem hoje 5 de 12 pessoas. Eu tô pedindo cola. A gente tem 5 mulheres de 12 pessoas. E quando a gente foi pro campeonato, a minha sensação é que a gente era realmente as únicas ali na parte do futebol, na simulação 2D. Era uma equipe só de homens e a nossa equipe tinham 3 mulheres participando. E já é uma coisa que é o futebol. Todos os homens já ficam, mas né, e tem que saber as regras e tudo mais. Mas eu não senti nenhum preconceito quanto às outras equipes, todo mundo lidou muito bem, encarou muito bem. Realmente, só tem, a maioria é homem, dentro de todas as equipes, dentro de todas as categorias. Mas eu senti que a gente foi recebida muito bem, a aceitação de todo mundo é muito grande. Eu acho que a participação da mulher nessa área está crescendo demais. E da experiência que eu tive até agora dentro da equipe, não senti problema nisso. Então não desiste não, continua e faz valer seu
completando essa questão de mulheres e tal, competindo, nas internacionais, na júnior pelo menos, a gente tem equipes que a gente chama das equipes das iranianas, que são equipes compostas só de mulheres. Por questão cultural, eles não misturam muito homens e mulheres no Irã, então assim, são equipes só de iranianas e são equipes fantásticas. Os robôs deles são robôs campeões mundiais várias vezes, batem chineses, alemães, tranquilo. Então é uma qualidade impressionante também no trabalho, não tem nenhum problema em relação a isso. Boa noite, meu nome é Lucas. Se permitirem, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com robótica. Desde pequeno eu gostava de trabalhar com eletrônica, gostava de ter ver placa, desmontar brinquedo, mas era só por curiosidade. Aí eu resolvi fazer um trabalho de escola normal, que era uma feira de ciências. Aí pela internet eu caí no site da Robocore, que eu vi os robôs de combate, robô de resgate e tipo, explodiu minha cabeça assim. Não, quero fazer isso, quero trabalhar nisso. Aí foi o que decidiu eu fazer o curso que eu queria seguir. Eu procurei na minha cidade, que eu moro em Fortaleza, resolvi entrar no Instituto Federal do Ceará, que era o que tinha para eu trabalhar com aquilo. E 2012 e 2013 teve a RoboCup, que foi lá na Unifor, que foi em Fortaleza. E em 2012 foi quando eu tive a minha primeira experiência pessoal em uma competição, que até então eu só acompanhava pela internet. Só que eu só cheguei na final. Mas aquilo ali já foi ótimo para minha experiência, troca de conhecimento. Nisso eu entrei em um programa que era para robótica educacional, que eu gostei tanto que eu queria compartilhar aquilo. Só que no meu instituto foi o primeiro, o IFCE foi o primeiro instituto federal a ter mecatrônica no seu currículo, mas não tinha nenhuma equipe de robótica e ninguém que trabalhasse com isso. Quando eu perguntei pro professor por quê, ele disse que nenhum aluno se interessava. Aí não é possível um instituto desse tamanho, não tem nenhum aluno que se interesse. Aí ano passado a gente montou a nossa primeira equipe, que foi um grupo de robótica, que está seguindo competição. O nosso objetivo é difundir mais a robótica lá, a gente está usando as competições para isso. Estamos fazendo competições de seguidores de linha e sumô. Queríamos fazer combate, mas como a gente é só aluno, tudo é pela nossa verba, não tinha como destruir o robô a cada apresentação. E o que eu gosto mais de competição, que está sendo a nossa realidade, é que antes dela a gente via muito grupos isolados. O pessoal da informática só trabalhava com informática, o pessoal da mecatrônica era só com aquilo. Agora está tendo interação. Estamos formando agora a equipe para entrar na RoboCup. Aí foi o primeiro projeto que está reunindo o pessoal da eletrônica, da mecatrônica, da informática. Cada um faz uma parte específica, mas tem a troca de conhecimento. O que o contrário não tinha, era cada um grupo isolado com isso. A gente viu só através da competição que despertou esse conhecimento e essa vontade de querer compartilhar conhecimento. Acho que uma coisa engraçada, e primeiramente parabéns, chegar nas finais não é fácil, tem gente que passa muito tempo, a gente passou muito tempo para tentar chegar lá. Uma coisa legal que eu queria comentar, uma das dificuldades das universidades, institutos federais em fazer robótica, em ter projetos robóticos, é realmente essa interdisciplinaridade. Às vezes uma área por si só ela quer fazer, mas ela se sente incapaz de fazer só. E às vezes tem universidade que tem, outras que não. Uma comunicação interna, com eles consigam misturar essas áreas para fazer. Na Federal de Pernambuco a gente está tendo agora equipes, mas realmente verba é um dos problemas, porque você competir não é barato, principalmente a nível universitário, e sem falar que precisa de gente de várias áreas. Se você não conseguir atingir uma boa quantidade de pessoas no seu instituto, na sua universidade, é realmente complicado fazer um projeto legal, porque essa interdisciplinaridade faz parte da robótica e isso move muito projeto. Boa noite, meu nome é Edu. Eu queria saber como é que vocês veem a questão do lixo eletrônico e como é que isso pode ser também tangibilizado não só para a prototipagem dos robôs, né, mas para a produção deles. E aí, como é que isso é visto por uma cadeia de produção posterior
exterior, inclusão disso na sociedade, a gente não depender de importação de produtos da China, abrir um canal para a área carente poder trabalhar em cima disso, escolas públicas, enfim, fazer com que a gente faça uma reversão do não só comprar, mas sim produzir aquilo que a gente realmente faz. Como é que vocês veem isso e como é que isso pode ser feito? E como é que a gente consegue dissecar cada componente eletrônico de cada equipamento e difundir isso também para as pessoas? A gente tem lá, pelo menos na UFSJ, e a Olimpíada Brasileira de Robótica abraçou a nossa ideia, e hoje a gente é o projeto de extensão oficial da UBR, né? A ideia é a seguinte: para começar, é tentar tirar primeiro o lixo do lixão. Então, ou seja, tem muitos componentes que a gente seleciona, por exemplo, a gente não aceita, por exemplo, monitor de computador, porque ele não tem uma utilidade específica para a gente na robótica, ia ficar só sendo mais um lixo lá. Então, acho que no primeiro momento é conseguir selecionar aquilo que pode ser útil. Então a gente pega, por exemplo, impressora, DVDs antigos, leitor de Blu-ray, de DVD, de videocassete, que você consegue pegar componentes específicos. Mas vou te dar um exemplo de por que por enquanto ainda não dá para eliminar a compra, né? Nesses equipamentos que a gente consegue no lixo, por exemplo, você não vai ter a caixa de redução, que seria a parte principal para os motores dos robôs móveis, né? Uma solução é você ter uma impressora 3D, que já é uma prototipagem rápida, e conseguir fazer uma caixa de redução de plástico, mas ela não vai ter uma qualidade tão boa quanto uma de metal, por exemplo, né? Então existem processos mais sofisticados, por exemplo, de pegar a placa eletrônica, você conseguir fazer processos eletroquímicos e separar todos os materiais. Então, por exemplo, lá na UFSJ a gente tem esse tipo de projeto, outras federais também têm esse tipo de projeto, e aí você consegue tirar alguma coisa específica. Mas nessa área de reciclagem ainda está longe da gente conseguir reciclar todo o material. Por exemplo, a parte de plástico das impressoras, dos computadores, não se tem o que fazer com aquilo. Um sonho nosso lá, por exemplo, é conseguir transformar isso num pó igual da garrafa PET, para que pudesse ser a matéria-prima da impressora 3D. Então você teria uma impressora 3D que estaria reciclando o plástico do material tecnológico. Então, o que a gente tem tentado fazer lá é criar, por exemplo, o datasheets, ou seja, pegar esse material tecnológico e ensinar, por exemplo, para a professora da escola pública que nunca viu eletrônica na frente, como é que ela pode tirar aquilo da impressora, como é que ela pode usar aquilo num kit robótica de baixo custo. Mas certos componentes, por exemplo, não dá para abrir mão, como o microcontrolador. Então a gente tende a usar, por exemplo, o Arduino, por ter um custo mais baixo. Então, nesse projeto que nós trabalhamos lá, o foco é esse. Você pode pegar materiais alternativos que estão sendo tirados do lixo, pegar a parte eletrônica que já é possível usar diretamente. Por exemplo, o motor de passo é uma coisa super cara que dá para utilizar na garra dos robôs de competição da UBR, por exemplo. Mas sempre você vai cair em desafios tecnológicos. Por exemplo, qual a bateria que eu vou usar? Se aumentar muito o peso, a bateria que eu vou usar não vai conseguir mover o robô. Aí eu tenho que ir lá no site internacional ou nas poucas lojas de robótica que a gente tem no Brasil e comprar uma peça específica. Então a gente tem discutido muito isso, que ainda é difícil fazer robótica nacional porque a gente não tem os componentes nacionais. Então é uma cadeia longa, você vai ter que motivar as universidades a pesquisar, por exemplo, primeiro construir motores nacionais. Então a gente já tem algumas coisas aí de motores industriais, a gente tem a maior empresa da América Latina, né, que é de Santa Catarina, a VEG, mas ela ainda não faz, por exemplo, motores para robótica. Isso como é que a gente consegue desenvolver? Incentivando empreendedorismo e inovação nas escolas, nas universidades. Para poder motivar esse aluno, por exemplo, que é o caso do Lucas mesmo, que saiu das escolas, hoje está no CESA, que é o Instituto de Pesquisa, né, e Aplicação. Então esse aluno que hoje brinca com a robótica, para mim é o aluno que daqui 10, 15 anos vai ter a sua empresa de componente nacional. Mas não é uma coisa simples se não passar pela universidade, se não passar por essa pesquisa científica, porque tem coisas que a gente ainda não domina, principalmente desenvolvimento, por exemplo, de processos para construção mesmo de materiais recicláveis. Um exemplo que a gente tem lá em São João do Rei é com, por exemplo, folha de bananeira. Então está sendo usado material que é chamado de fibras orgânicas, né, as fibras naturais. É uma alternativa para as fibras artificiais ou fibras que vêm, por exemplo, do petróleo. Mas é uma cadeia muito longa ainda, eu acho que a gente vai precisar de muito esforço. Mas essas pequenas iniciativas são o início. Então, por exemplo, hoje a gente tem um projeto completo para ensinar as escolas públicas a fazer o projeto de robótica do nada e comprando só os microcontroladores. Se ela não for entrar numa competição de alto nível, se for só para poder fazer uma amostra de robótica, por exemplo, só com sucata é possível. Tá certo? Eu só queria completar uma outra pergunta que você tinha feito antes, na verdade contando a sua experiência da equipe, e só para falar para o pessoal que tem esse interesse, porque a nossa equipe também começou assim, é uma faculdade que às vezes você acha que o pessoal não tem interesse,
para a equipe acontecer, está dando continuidade nos trabalhos. Então, para todo mundo aí que tivesse interesse, correr atrás, que vale a pena. Só acrescentar uma coisa, que agora a gente fez competições internas e o reitor e os professores viram a gente. Uma coisa que eles relataram é que o Instituto não dava apoio porque realmente não conhecia. Porque o aluno já trabalhava, mas era só para ele, era pessoal, era no quarto dele ou para um TCC que ele vai fazer há tantos anos. E a competição mostrou para o Instituto, e o Instituto se interessou e agora vai começar a apoiar a gente, que é como a gente vai para a RoboCup. Oi, meu nome é Pedro, eu sou do Paraná e lá em Londrina a gente tem um projeto bem similar ao projeto de colocar robótica nas escolas. E a gente também usa o Arduino e sistemas, só que eu reparei pela brevidade do vídeo mesmo que vocês têm um suporte mais forte do que o nosso. A gente não tem um suporte financeiro, quero dizer. Eu queria saber se vocês receberam algum apoio no começo e como chegou nisso, se tem alguma dica para a gente seguir. A história nossa lá, ela começou com o futebol de robô, o F-180. Então, ou seja, lá em Minas a gente tem uma vantagem que a Fundação de Amparo, ela tem uma verba específica para a competição. Então ela dá verba para você poder entrar na RoboCup, por exemplo. Não é um valor que conseguiria montar um time daquele, mas foi onde começou, comprou com 18 mil robôs de uma empresa prontos, e os meninos começaram só a programar e a competir. E a partir dali a gente começou a fazer um conjunto de atividades. Então, ou seja, os professores têm que abraçar a causa para poder começar a enviar editais para as agências de fomento. Então, por exemplo, tem o CNPq, o próprio MEC, o MCTI. No nosso caso, a gente tem o Instituto Nacional de Energia Elétrica, que é o INERJ. Então, a gente chegou a receber, por exemplo, apoio de várias instituições, mas por quê? A gente não focou num único projeto. Não era só a competição de robótica. Aí começou a extensão, com alguns Legos no primeiro momento, e depois a gente foi e mandou um projeto para o ProEx, que vai abrir, inclusive, agora próximo, que é o projeto de extensão em robótica. Então você pode começar, por exemplo, pedindo até 50 mil do MEC, escrevendo o projeto, e ele tem que ser aprovado primeiramente dentro da sua instituição pela Pró-Reitoria de Extensão. Então o que a gente fez foi diversificar, porque, por exemplo, a mesma verba que financia a furadeira vertical da competição de robótica é a furadeira vertical que eu vou usar na extensão. Então a mesma verba que financiou, por exemplo, os projetos de tecnologia assistiva que nós temos do MCTI, que aí foi um aporte de 300 mil reais, né? A gente usa o mesmo material permanente para os demais componentes, porque isso é permitido. O que você não pode usar é material de consumo. Por exemplo, eu não posso comprar material para impressora 3D de um projeto e usar no outro, né? Mas aí sim, veio desde divulgação em site, quando as equipes começaram a ganhar, você começa a receber um certo patrocínio de empresas da região. Então, o principal é você ficar de olho em editais. Da universidade mesmo, o apoio foi o espaço físico. Então, aquilo que você viu ali foram 2 dos nossos 7 laboratórios de robótica. São 5 anos de trabalho para chegar a esse ponto. A gente começou com nada. Usava o laboratório de ensino de automação emprestado com os primeiros 6 Legos que vieram de um projetinho de extensão e os 18 mil que comprou o projeto de robótica. Então, assim, o principal realmente, na minha opinião, para chegar a ter uma estrutura mais forte, é você diversificar os projetos, ensino, pesquisa e extensão, né, e dessa forma concorrer sempre aos editais. Mas depois também, se vocês quiserem, a gente pode pegar o contato, porque pela Olimpíada de Robótica, pela Olimpíada Brasileira, a nossa função é ajudar as outras universidades a fazer os seus projetos também. Então a gente pode dar dica de como escrever o edital, de quais são os editais que estão abertos, né, então pode contar com essa ajuda também, tá certo? Ele falou como professor, eu vou falar como aluno. Faz parte muito do aluno ele apresentar aos professores que são da área de robótica projetos que possam ser aplicados tanto numa IC ou qualquer tipo de projeto do professor e também vão ser aplicados no robô. Isso é muito importante. Como eu falei, eu tirei minha IC, meu TCC, meu mestrado, alguns artigos, tudo isso ajuda a universidade a entender a importância da robótica, porque a competição em si é bacana, mas para a universidade isso não é tão importante. Os artigos que isso gera, aquilo que sai de informação útil para a comunidade, é isso que a universidade quer. Como aluno, você tem que propor para o professor pesquisa, propor, eu quero testar esse novo tipo de componente, e isso você aplicar no
robô. É a melhor forma de você conseguir apoio. Que, por experiência do meu time, do Artório, o apoio, principalmente a universidade pública, ele não é tão grande quanto parece. Hoje a gente tem uma estrutura que nos mantém, mas o apoio mesmo é bastante complicado. Boa noite, pessoal. Assim, infelizmente, lá atrás já acenaram para acabar a palestra. Eu, o Lucas, vamos estar aqui todos os dias aqui na Campus Party. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar com a gente sobre robótica, pode tirar. E assim